No vídeo de hoje falaremos sobre conectivos lógicos e a sua aplicação na resolução de problemas. Primeiramente, a gente precisa conceituar o que é proposição. A proposição lógica ela é definida como toda oração que declare algo, podendo ser verdadeira ou falsa. Dessa maneira, a frase deverá ter um sujeito e um predicado. Para que isso seja compreendido de maneira mais simples, a proposição lógica ela é dividida em alguns princípios, como o princípio do terceiro excluído, onde uma proposição deve ser verdadeira ou falsa, não existindo uma outra opção. O princípio de não contradição, onde uma proposição nunca será verdadeira e falsa ao mesmo tempo. E os valores lógicos dessas proposições será apenas verdadeiro ou falso, sendo representada pelas letras V ou F. V de verdadeiro, F para falso. Além disso, pode ser dividida em duas partes, com as proposições simples e proposições compostas. Proposições simples é aquela que não contém nenhuma outra proposição como parte integrante de si mesma. São representadas por letras minúsculas, como P, A, R, S, T, minúsculas, ok? Um exemplo de proposição simples é representado pela letra P. Carlos é careca. Isso é uma proposição simples, ok? Outro exemplo de proposição simples representada pela letra Q, minúsculo. Pedro é estudante, certo? E as proposições compostas é aquela proposição formada pela combinação de duas ou mais proposições, representadas por letras maiúsculas, P, Q, R, S, T e por aí vai, afins, denominada de letras proposicionais, ok? Um exemplo de uma proposição composta é representada por uma letra maiúscula, que é a letra P. Carlos é careca e Pedro é estudante. A gente tem duas proposições simples interligadas por um conectivo, que a gente já vai conceituar o que são conectivos lógicos. Outro exemplo de proposição composta é Carlos é careca ou Pedro é estudante, ok? Aqui difere o conectivo. Aqui é o conectivo e, conjunção, e aqui é o conectivo ou, disjunção inclusiva, que a gente vai ver logo mais. Falaremos agora sobre os conectivos ou operadores lógicos. A conceituação de conectivos lógicos é um símbolo ou uma palavra que usamos para conectar duas ou mais proposições para que elas sejam válidas. Os conectivos mais comuns são a negação, representada por esses símbolos e pela palavra não. O conectivo conjunção, representada pelo símbolo do circunflexo e pela letra E. Disjunção inclusiva, que é representado pelo V minúsculo ou a palavra ou. Disjunção exclusiva, que é representada pelo V com um tracinho abaixo, ou pela palavra ou. A condicional, que é representada pela seta, pode ser tanto para esquerda quanto para direita, e pela palavra se, então. Bicondicional, que é representada por esse caracterzinho aqui, que é uma setinha que pode ser de ambos a direção, que é representada pela palavra se, somente se. Iremos agora iniciar a explicação dos conectivos um por um. O primeiro que iremos explicar é sobre a negação. A negação irá fazer o trabalho de negar a proposição, considerando que a gente tem uma proposição denominada como P, é uma frase, a gente denomina ela como P. O quadro é branco. A negação dessa frase seria a gente colocar um tio
e um não P. Leríamos assim, não P. Ou seja, isso, a negação numa frase, irá utilizar a palavra não. O quadro não é branco. Ou seja, a negação de o quadro é branco é o quadro não é branco. Caracterizando numa proposição denominada não P. Sua tabela verdade é P. Se for verdade, a negação vai ser falso. Se for falso, a negação vai ser verdade. Ou seja, inverte os valores, ok? Conjunção. Vamos falar um pouco sobre o conectivo e. A proposição P e Q é verdadeira se as proposições são ambas verdadeiras. Se ao menos uma delas for falsa, então P e Q será falsa. Promessa do namorado. João prometeu à namorada um notebook e um celular. Se o João ele der o notebook e o celular, então ele vai cumprir a promessa. Então o resultado vai ser verdadeiro. Aí o João deu o notebook, mas ele não deu o celular. Então o João não cumpriu a promessa. O resultado vai ser falso. E se o João decidiu, eu não vou dar o notebook, mas eu vou dar o celular. Ele não cumpriu a promessa, porque ele deixou de cumprir uma das promessas. No conectivo E, para ser verdade, os dois conectivos precisam ser verdade. Então aqui o João não cumpriu a promessa, porque ele não deu o notebook, mas deu o celular. Ele cumpriu apenas uma promessa. Aí o João resolveu, eu não vou dar nem o celular e nem o notebook. Aí vai ser mais falso ainda, que ele não deu nenhum dos dois. Então, para ser verdade, as duas condições, elas precisam ser verdadeiras para o resultado ser verdade. Caso uma das condições sejam falsa, o resultado será falso, como temos aqui o exemplo. Olá galera, eu vou falar sobre a disjunção inclusiva, que é representado pelo símbolo de V, ou em inglês OR. E bom, ela é representada pelo símbolo V, como eu tinha falado, e liga as proposições através do conectivo OU. Bom, agora vamos para um exemplo de disjunção inclusiva, que é representado pelo V ou OU. E bom, o exemplo que eu escolhi foi Antônio vai ganhar um carro ou uma moto. E aqui, na disjunção inclusiva, só vai ser verdadeiro se uma das condições forem verdadeiras. No caso, se Antônio vai ganhar um carro e ganha uma moto, aqui vai ser verdadeiro, porque as duas condições foram cumpridas. Se Antônio ganhou um carro, mas não ganhou uma moto, também vai ser cumprido, porque precisa só de uma das condições ser verdadeiras. E aqui, se ele não ganhar um carro e ganhar uma moto, também vai ser cumprido as condições, porque ele ganhou um dos dois. E no caso, se ele não ganhar nem um carro e nem uma moto, vai ser falso, porque nenhuma das duas condições foram cumpridas. Vou falar sobre a disjunção exclusiva, que ela é representada pelo V e o tracinho, que ela liga as proposições através do conectivo ou. Só irá ser verdade se apenas uma das proposições for verdadeira. Só será verdadeira se uma das proposições for verdadeira, como eu falei, e a outra for falsa, independente da ordem. Por isso que o nome é exclusiva. Se ambas for verdadeiras, será falsa. Um exemplo. Ou irei para a escola, ou irei para a praia. Como apenas um conectivo tem que ser verdadeiro, ou vou para a praia, ou vou para a escola. Ou irei para a escola vai ser verdadeiro. Ou irei para a praia vai ser falso, porque eu não posso estar no mesmo local ao mesmo tempo. Então vai ser falso. Nesse conectivo apenas um tem que ser verdadeiro, então vai ser verdadeiro. Bom, eu vou falar sobre o conectivo sim, então, que, bom, ele é a proposição condicional P, se, então, Q é falso somente quando a condição suficiente, que é P, é verdadeiro, e a condição necessária, Q, é falsa. Caso ao contrário, P, se somente Q, é verdadeiro. Bom, eu vou explicar o sim, então, que é representado por esse símbolo, e nele analisa-se a possibilidade de verdade ou não nas afirmações sobre os fatos. Bom, um engenheiro, no caso aqui, o exemplo é de um engenheiro e o curso de engenharia. Se um engenheiro ele é engenheiro e cursou o curso de engenharia, então aqui é verdade, porque não tem como ele
ser engenheiro e não ter cursado o curso. Aqui, por exemplo, ele é engenheiro, mas não cursou o curso de engenharia, então é falso, porque aqui, para ele ser isso, ele precisa dessa condição, o que não aconteceu. Bom, aqui no caso dele não ser engenheiro e ter cursado o curso de engenharia também é verdadeiro, porque nem sempre o que você cursa é a sua profissão, e aqui não foi esse caso. E aqui no caso dele não ser nem engenheiro e nem ter cursado o curso, então é basicamente verdadeiro, porque ele não é nenhuma dos dois opção. Olá, para a gente finalizar a parte dos conectivos lógicos, a gente vai falar por último sobre conectivo bicondicional, que é representada por esse caracterzinho aqui, que é ambos os lados, e a palavra se, somente se, ok? Ela só vai ser verdade quando as proposições forem ambas verdadeiras ou ambas falsas. No exemplo aqui, Ana foi aprovada na matéria se, somente se, Ana tirar 10 na disciplina. Ou seja, se a gente for para a tabela verdade daquela questãozinha, a gente vai ter a primeira preposição, que é a letra P. Ana foi aprovada, ok? O conectivo lógico é o se, somente se, representado por essa setinha aqui, ok? E a segunda proposição, Ana tirou 10 na disciplina, certo? Que vai ser representada pela letra Q. Na tabela verdade, a gente tem duas verdades, como por exemplo, Ana foi aprovada, verdade. Ana tirou 10 na disciplina, verdade. Logo, será verdade, ok? Agora, se tivermos a seguinte opção, Ana foi aprovada, verdade. Mas Ana tirou 10 na disciplina, falso. Logo, é falso. Na terceira, Ana foi aprovada, falso. Mas Ana tirou 10 da disciplina. Tem como Ana não ser aprovada e tirar 10 da disciplina? Não. Então, logo é falso. Ok? Na terceira, Ana foi aprovada? Falso. Na quarta, perdão. Ana foi aprovada? Falso. Ana tirou 10 da disciplina? Não. Logo, caracteriza como verdade. Ana não foi aprovada e nem tirou 10 da disciplina. Ok? Por quê? Porque para ser verdade, ambos têm que ser igual, ok? Ou ambas verdadeiras ou ambas falsas. Para ser uma sentença verdadeira, ok? Muito obrigada. Então, gente, hoje a gente vai fazer uma prova da IBFC 2020, considerando que os símbolos e, ou, então, e se, somente se. Então, essa questão, ela é uma mistura de matemática com lógica. Então, aqui a gente podemos ver que tem multiplicação, subtração e divisão. Então, a gente vai começar primeiro pela multiplicação. Aqui, do 32 até o 4, isso é uma proposição. Aqui também é outra. Então, a gente vai começar primeiro pela multiplicação, né? 33 multiplicado por 12 é 32. 32 menos 36 é igual a menos 4. Então, essa proposição aqui, ela é verdadeira. 12 mais 15 é 27. Então, ela também é verdadeira. Eu trouxe meu rascunhozinho aqui. Então, aqui fala que o conectivo E, é esse símbolozinho, né? Que é esse chapeuzinho, meio que um formato de chapéu para baixo. Uma proposição cuja só terá seu valor verdadeiro se ambas as afirmativas forem verdadeiras. Então, a gente pode ver que o conectivo E, ela tem que ser todas duas verdadeiras, para ela poder ser verdadeira.
Então, a resposta dessa aqui é verdadeira. Então, vamos para a próxima. 15 mais 12 é diferente de 17? Ela é falsa, né? Falsa. Aí, 18 menos 9 é igual a 9. Essa aqui, ela é verdadeira. Então, conectivo. Aí aqui fala que uma proposição só terá seu valor falso se ambas as afirmativas forem falsas. Então, para ela ser falsa, ela tem que ser pelo menos as duas, né? No conectivo ou. Então, aqui ela vai ser verdadeira, porque tem que ser as duas, né, para ser falsa. E aqui tem um V, então ela vai ser verdadeira. Então, vamos para a próxima. Aqui é 12 dividido para 4 é igual a 4. Isso é falso. Aí, 25 menos 13 é igual a 12. Isso é verdadeiro, né? Essa proposição aqui, ela é verdadeira. Então, isso é verdadeiro. Então, no conectivo se, somente se, para a proposição bicondicional ser verdadeira, ambas afirmações precisam ser verdadeiras, ou ambas precisam ser falsas. Caso contrário, a proposição bicondicional será falsa. Então, ela vai ser falsa. Vamos para a próxima. Aqui é 48 dividido para 4, dá 12. Isso é verdadeira, né? 16 mais 17 é diferente de 33. Isso é falso. Então, aqui deu a famosa Vera Fischer, né? Então, vamos lá ver aqui. A proposição se então, né? O P, que é a primeira condição, o que é a segunda condição. É falsa somente quando a condição suficiente P, que é a primeira condição, é verdadeira. E a condição necessária, que é o que é a segunda condição, é falsa. Caso contrário, se o que, né, que é a segunda proposição, for verdadeira, ela vai ser verdadeira. Então, como a primeira proposição ela foi verdadeira e a segunda proposição ela foi falsa, então a resposta é falsa. 13 mais 12 é igual a 9. Ela é falsa. 1 mais 1 é igual a 3. Ela também é falsa. Então, no conectivo ou, né, só irá ser verdadeira se pelo menos uma das proposições forem verdadeiras. E aqui deu FF, né? Então, ela vai ser falsa. Porque no próprio conectivo já diz, né? Tem que ter pelo menos uma. E aí são duas falsas. Então, vai ser falsa. Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. Aí aqui deu V, V, F, F, F. A primeira, a letra A não vai ser, porque só tem um V e a outra é um F. A letra B, V, V, F, F, F. Letra B, resposta.
chamo Pamela e vim trazer a resolução de algumas questões de concursos públicos. Essa daqui é do ano de 2017, da banca de Instituto AOCP, Associação Civil Sem Fins Econômicos, do órgão IBC, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, na prova de técnico em enfermagem. Citamos aqui: se é falso dizer que André foi e Andressa foi, certamente é correto afirmar que letra A, André não foi, letra B, Andressa não foi, letra C, André não foi ou Andressa não foi, letra D, André foi e letra E, Andressa foi. Temos aqui uma conjunção inclusiva. A negação de André foi, que é a nossa primeira afirmação, seria André não foi. Negamos também a nossa segunda afirmação, que seria Andressa não foi. Só que a negação da disjunção exclusiva, da conjunção exclusiva, no caso, seria a disjunção, que é o ou. Então, aqui ficaria André não foi ou Andressa não foi, que é a negação do e. E aqui finalizaríamos a primeira, bem simples. Agora temos aqui a segunda questão, da Banca de Fundação de Apoio à Educação e Desenvolvimento Tecnológico de Minas Gerais. Considere a sentença a seguir constituída de uma disjunção exclusiva. Temos a frase: ou vou trabalhar de carro ou irei ao dentista. Assim, a negação dessa sentença pode ser dada corretamente por letra A: se eu for trabalhar de carro, então irei ao dentista. Letra B: se eu for trabalhar de carro, então não irei ao dentista. Letra C: eu vou trabalhar de carro se, somente se, eu for ao dentista. Letra D: eu vou trabalhar de carro e não irei ao dentista. Letra E: eu não vou trabalhar de carro e nem irei ao dentista. Vemos que temos aqui uma disjunção exclusiva, o ou. E a negação da disjunção exclusiva seria a bicondicional, se somente se. Eu vou realizar as trocas dos conectivos. Então ficaria: eu vou trabalhar de carro se somente se eu for ao dentista. Eu só vou trabalhar de carro se eu for ao dentista. Correto seria aqui a letra C. Questão da Banca Selecom, do órgão IF do Rio de Janeiro, técnico de laboratório de 2023. Ao relembrar fatos sobre uma viagem antiga, Conceição confirmou a seu marido: nós viajamos para a Colômbia e as passagens não foram pagas com milhas. A negação lógica da afirmação feita por Conceição é a seguinte: eles viajaram para a Colômbia e as passagens foram pagas com milhas. Letra B: eles não viajaram para a Colômbia e as passagens foram pagas com milhas. Letra C: eles viajaram para a Colômbia e as passagens não foram pagas com milhas. Letra D: eles viajaram para a Colômbia ou as passagens não foram pagas com milhas. Letra E: eles não viajaram para a Colômbia ou as passagens não foram pagas com milhas. Essa é bem simples também. Nós vamos negar a primeira afirmação e vamos negar a segunda afirmação, que é: nós não viajamos para a Colômbia e as passagens foram pagas com milhas. Como temos o conectivo E aqui, que é o conectivo de inclusiva, a sua negação é a disjunção, ou seja, nós só iremos realizar a troca. Eles não viajaram para a Colômbia ou as passagens foram pagas com milhas. Agora nós temos aqui a quarta questão do ano de 2019 da Banca Fundatec, do órgão de prefeitura de Tapajara. Se A, B e C são proposições verdadeiras, então o valor lógico de A, se então B e C é: alternativas: A, contraditório, B, falso, C, verdadeiro, D, tautológico e é impossível de saber.
Aqui nós temos o conectivo condicional se então. Então, A só será verdade se B e C forem verdade, porque também nós temos o conectivo E. E nós sabemos que A, B e C são proposições verdadeiras, ou seja, B e C são verdade. Logo, A será verdadeiro. Essa aqui também foi bem simples. Temos aqui a quinta questão do Conselho Federal de Administração de 2010, IADES. A pergunta é necessário que Beatriz durma para que Sérgio fique feliz. Quando Beatriz dorme, então Romero faz uma visita. É necessário e suficiente que Romero faça uma visita para que Amália descanse. Logo, quando Sérgio fica feliz, então A. Amélia descansa e Beatriz dorme. B. Amélia não descansa ou Beatriz não dorme. C. Beatriz não dorme e Romero faz uma visita. D. Beatriz não dorme e Romero não faz uma visita. Temos a condição condicional. Se P, então que? Afirma, né? Quando o Sérgio fica feliz, então ele está me dizendo que Sérgio está feliz. E quando o Sérgio está feliz, significa que a Beatriz tem que dormir. E quando Beatriz dorme, então Romero faz uma visita. Logo eu sei que Romero fez uma visita. Então é necessário e suficiente que Romero faça uma visita para que Amália descanse. Logo, quando Sérgio fica feliz, então nós temos aqui, se Sérgio é feliz, então Beatriz dorme, é uma confirmação verdadeira. Se Beatriz dorme, então Romero faz uma visita, é verdade. Então Amália descansa e somente se Romero faz uma visita. Todas elas são afirmações verdadeiras, então nesse caso seria a letra A. Amália descansa e Beatriz dorme.